Muito boa tarde a todos. O chefe de executivo publicou hoje o despacho 136/2022. A partir da manhã, vamos entrar numa nova ronda para o concurso de novas concessionárias para os jogos. Quanto o prazo para a apresentação das propostas da adjudicação é de 29 de julho a 14 de setembro, com máximo 6 concessionárias e com um prazo de 10 anos. Este concurso vai contribuir para um desenvolvimento sustentável da RAEM, pelo que o chefe executivo deu uma grande importância a este trabalho e dando indicações aos seus subordinados para colaborarem neste processo. E, para além disso, o seu chefe executivo também publicou o outro despacho do membro da comissão do concurso. Ontem realizamos a primeira reunião. Eu sendo o presidente desta comissão e também o senhor secretário da SEF, secretária da comissão, para definir as regras do concurso. Em 2001, iniciamos o primeiro concurso para as concessionárias dos jogos, assim permitindo um elevado desenvolvimento do setor dos jogos em Macau. E após uma avaliação desses diplomas, aperfeiçoamos o regime jurídico para fiscalização a fim de garantir um desenvolvimento sustentável e saudável do setor. O governo da RAEM pretende, através desta ronda de concurso, tentar implementar todas as regras da nova lei de jogos e, através das regras definidas nos novos concursos, para que o setor do jogo pode ainda expandir mais elementos não jogo, bem como expandir os mercados dos estrangeiros. Assim, ao mesmo tempo, possa ainda implementar e promocionar a economia da Macau e reforçar o nosso posicionamento do Centro Mundial de Turismo e Lazer e trazendo mais diversificação da economia. E ainda neste concurso, vamos exigir mais responsabilidade social aos concessionários, nomeadamente estabelecer a taxa de emprego da Macau e promocionar uma promoção para superior nos cargos. E durante estes anos de epidemia, com apoio de toda a população, já estamos com 0 casos na comunidade durante 4 dias. Espero que com mais apoio da população vamos atingir o melhor resultado. E durante esta fase, se tudo vai para uma fase melhor, então poderemos abrir novamente a fronteira e a nossa ligação com o interior da China. O governo da RAEM está confiante ao desenvolvimento econômico da Macau no futuro e esperamos que com este novo concurso vai ainda contribuir para uma nova patamar da nossa economia e da sociedade. Obrigado, senhor secretário. Agora entramos na sessão de perguntas e respostas. Cada jornalista deve identificar-se antes de colocar as questões e cada vez pode colocar 2. Faça o favor. Senhor da segunda fila. Sou da Macau Daily. Gostaria de perguntar sobre este concurso é destinado ao todo mundo. Caso for afirmativo, outras empresas têm essa intenção.
vocês vão abrir uma facilidade para que eles entram para Macau e participar neste concurso, uma vez temos uma medida restrita contra a epidemia. Agora, também desta vez vai ser 6 concessionários. Pode ter alguma informação para isso, uma vez atualmente também temos 6 concessionários. Muito obrigado pelas perguntas. Este concurso, sim, é destinado a todos os interessados com uma capacidade consolidada com a intenção de investir em Macau. Para os interessados que se encontram no estrangeiro, acho que eles, se quiserem, também podem participar. E durante este processo, eu já disse que o prazo é a partir de amanhã até 14 de setembro, contudo de 48 dias. Por isso, para quem quer participar, podem apresentar as suas propostas e durante este período é apenas apresentação de documentos durante este prazo. Quem tem uma intenção para vir a Macau e precisam de vir para participar na proposta, neste concurso, já comunicamos com a secretária Elsie Auer para que eles não devem pôr em causa o risco da prevenção. Pode dar, assim, alguma... conforme a situação atual. Vai ser 6 concessionárias, de acordo com a lei de jogos. Estas 6 licenças não significa que no fim tem que ser atribuídas 6 licenças. Temos de avaliar conforme o número de concorrentes e quanto à sua idoneidade, bem como capacidade financeira de cada concorrente. E também outros elementos, nomeadamente sobre o mercado estrangeiro, a exploração de elementos não jogos, etc, etc. Caso não atingir essas exigências, então podemos não conceder a licença para determinado concorrente. Próximo jornalista. Olá, sou da TDM. Há bocado foi referido de que no despacho há uma referência sobre a expansão ao mercado dos países estrangeiros. Agora, com a situação pandêmica, as medidas aplicadas pelo governo são muito restritivas e também está a limitar a entrada das pessoas à entrada em Macau. Assim, para essas empresas, podem ter dificuldades para poder expandir o mercado ao estrangeiro. Assim, que apoios o governo pode dar para ajudar neste sentido? Obrigado pela sua questão. O desenvolvimento do setor do jogo até hoje são 21 anos. Podem ver que foi um desenvolvimento acelerado que tem uma grande contribuição para a sociedade e a economia de Macau. Mas nestas 2 décadas podem ver que há muitos problemas. Um dos problemas é uma fonte única dos clientes e a estrutura dos clientes não é muito saudável. Por isso, neste concurso, o importante é esperar que na próxima fase, ou seja, nos próximos 10 anos, as operadoras possam expandir o mercado ao estrangeiro, abrir mais fontes de clientes, aperfeiçoar a estrutura dos clientes. Esses são elementos importantes. Os concorrentes devem reforçar este ponto na sua proposta. Isto porque temos exigências no nosso programa de concurso e eles têm que assumir certos compromissos. Agora, com a situação pandêmica, é claro que estamos afetados
como, por exemplo, a nível do contato com o exterior, especialmente nos voos. Mas este concurso, como referi, esperamos começar a partir do próximo dia 1 de janeiro, entrar numa nova fase. É um rumo de promoção do setor para o próximo ano. A epidemia é faseada e vai passar de certo. Eu acho que os concorrentes devem ter uma avaliação razoável para a sua participação e assunção do compromisso. Eu sou da GGR Asia. Tenho as seguintes perguntas. De acordo com a sua resposta, este ano, até final do ano, já vai conseguir definir as novas 6 concessionários para que eles entram em funcionamento a partir de 1 de janeiro do próximo ano. É isso? E durante todo o concurso, só em causa alguns meses. E, de acordo com a sua resposta, bem-vindos a todos os interessados. Só que o tempo é muito limitado. E pode explicar por que o prazo é tão curto para este concurso? E apenas aplicam um concurso simples para esse efeito. Por quê? E não um concurso limitado ou condicional. E ainda, de acordo com a nova lei dos jogos, há fala sobre uma diploma subsidiária. E, de acordo com esta diploma subsidiária, pode haver uma redução de 5% de imposto. Pode apresentar mais sobre esta diploma subsidiária? Quanto é que vai entrar em vigor ou vai publicar? Muito obrigada. A sua pergunta, de acordo com o arranjo dos trabalhos, a partir da manhã até 14 de setembro é um prazo para apresentação da proposta de adjudicação. São no total de 48 dias. Comparando com a experiência em 2001, a nossa primeiro concurso, nessa altura apenas apresentação de proposta com 33 dias. Porque, de acordo com a Lei 26/2001 e o respectivo regulamento administrativo, o prazo para apresentação das propostas pode envolver 3 fases. E desta vez, até alargamos o prazo para a apresentação, comparando com a experiência em 2001, que era 33 dias. E devido a esta fase da epidemia, nós prevemos que as empresas interessadas podem precisar mais tempo para a preparação de documentos. Por isso, estendemos este prazo. E vai ter mais 2 fases. Primeiro é a apresentação de propostas de adjudicação, que é 48 dias. E depois é a avaliação pela comissão especializada. E ainda uma fase de negociação entre a comissão com as concorrentes. São 3 fases. E isso tudo vão ser concluído até final do ano. Porque os contratos com as concessionárias têm o contrato até 21 de junho. Por isso, nessa data, nós também estendemos, aliás, renovamos de um curto prazo com as concessionárias até 31 de dezembro. E, de acordo com este arranjo,
todas as fases para avaliação e seleção de concorrentes para efetuar a adjudicação provisória e acertar as cláusulas de contrato. Vamos concluir todas essas tarefas até 31 de dezembro. A não ser que haver demais assuntos de força maior, porque estamos nesta fase da epidemia, não é? Mas acho que o momento mais difíceis já ultrapassaram. Por isso, acredito, podemos terminar tudo até final do ano e assim as novas concessionárias podem começar o seu funcionamento a partir de 1 de janeiro. E, de acordo com as disposições de lei, eles terão expandir mercado dos países estrangeiros, entre outros aspectos, que vai trazer uma nova era para o setor de jogo de Macau. Nós não começamos estes trabalhos hoje, porque o governo da RAM, já desde o início deste mandato do governo, iniciamos, juntamente com vários tutelas, nomeadamente SEF, SAS, SAC, a preparar os trabalhos. Por um lado, aperfeiçoamento das legislações, porque já em junho foi aprovado a alteração da lei e também publicamos já regulamento administrativo sobre os procedimentos de concurso. Após isso, e quase simultaneamente, estamos a preparar outros trabalhos, nomeadamente reverter para que eles possam reverter os locais para o governo da RAM no dia 31 de dezembro. E amanhã começa o prazo para a apresentação das propostas. São todos os elementos para a concretização desta nova era. E pelo que os interessados, em princípio, também não começaram os seus trabalhos preparativos a partir da manhã, porque acho que já acompanharam sobre o processo da alteração de lei, da alteração do regulamento administrativo e começaram a preparar os seus trabalhos para quem tem interesse a concorrer. E no despacho fala de um concurso simples. Esta é uma questão técnica. Eu não vou tentar explicar porque, de acordo com o Regulamento Administrativo 26/2022, há dois tipos de concurso. Simples significa que todos os interessados tiverem interesse de concorrer podem apresentar a sua proposta. Quanto ao concurso condicional, isso significa que já temos algum pré-candidato para convidar essas pessoas. Por isso, achamos para revelar a sua transparência, nós achamos que este concurso simples é melhor que um concurso condicional. Porque em 2001 também aplicamos o concurso simples. E sobre 16/2021 e o seu artigo 22 sobre as concessionárias para ter uma redução de imposto, uma vez os seus clientes internacionais foram
ocupados uma população. De acordo com o artigo 22, tem a ver com 2% e 3%, não é 5%, porque de acordo com a lei, isso tem ainda a ser definida por um regulamento administrativo. Ainda estamos a elaborar isso. Durante este prazo do concurso, ainda vamos publicar este regulamento administrativo, quais são as regras para esse fim. Jornalista de língua portuguesa. Joana Freitas, do canal Macau da TDM. O Sr. Secretário disse que estas empresas têm de garantir que vão conseguir chamar clientes de outros mercados internacionais que não o interior da China. A minha pergunta é ao contrário: como é que o Governo vai garantir a estas empresas que vai poder continuar a chamar clientes de fora da China continental se continuarmos com esta política de 0 casos? Uma vez que 3 anos depois da pandemia ter começado, também tivemos um confinamento como não tínhamos tido nunca, há muitas restrições nas fronteiras. Portanto, como é que estes candidatos vão ficar assegurados de que vão sempre poder chamar clientes de fora da China continental? A minha segunda questão está relacionada com a estimativa, se têm alguma ideia de quantas empresas estarão interessadas em concorrer a este concurso, se vai haver algum tipo de prioridade para as operadoras que já estão aqui no mercado de Macau. Obrigada. Muito obrigado pela sua questão. Já disse que no próxima ronda de concurso, o importante é expandir elementos não jogo e também o seu desenvolvimento. Este é o ponto essencial para uma próxima fase. Outro ponto é expandir o mercado estrangeiro. Este também é um dos elementos importantes. Esses são fatores importantes para a apreciação das propostas. A senhora jornalista disse que as concessionárias garantem a percentagem dos clientes internacionais. Esta tem uma contradição com as nossas medidas antiepidêmicas. Acho que não há aqui contradição. Isto porque o desenvolvimento social e econômico, antes de tudo, tem que garantir a saúde da população. A sociedade de Macau está a implementar a política de 0 casos. Esta é uma condição que está a corresponder com os interesses da população. É claro que, sob esta política de 0 casos, há uma limitação para os voos internacionais num determinado período de tempo e também há um certo impacto para a vinda de clientes estrangeiros. Mas esta proposta e também os compromissos estabelecidos nos contratos não é para este ano, mas sim a partir do próximo ano. Contamos 10 anos a partir do próximo ano. Daí que, com a recuperação do setor turístico, eu creio que Macau tem muitas vantagens. E as concessionárias, segundo o seu compromisso, vão fazer o possível para expandir ou cativar mais clientes estrangeiros. Então, sobre a estimativa de quantas empresas interessadas no concurso. Bem, amanhã vamos começar com a apresentação das propostas. Por enquanto não sei, ainda não sei. Mas posteriormente, quando sabemos mais, de acordo com o calendário, vamos anunciar oportunamente.
e tanto para as empresas interessadas ou também para as empresas de outros países interessados, tanto em Macau como outros países, aplicamos medidas iguais. Boa tarde, sou de Omondin Thoi. O secretário sublinhou sobre o mercado estrangeiro, vai ser um fator importante para o concurso. Haverá algum indicador para avaliar pela comissão de concurso? E atualmente ainda estamos com essas medidas restritivas contra a epidemia. Como é que pode atrair turistas de fora? E atualmente o mercado Singapura também é uma grande concorrente com o mercado de Macau. O governo tem algum plano de resposta para essa situação? Obrigado pela sua pergunta. Sobre os clientes do estrangeiro, terá um indicador, por exemplo, uma determinada concessionária vai atingir uma percentagem tal dos clientes internacionais. Porque outro jornalista também perguntou sobre se vai ser 5% ou tal por cento. Como é que nós podemos definir que esses clientes são clientes internacionais? Nesse regulamento que eu referi, vamos definir. E estamos a elaborar este regulamento administrativo agora. Durante o concurso, através ainda na fase da avaliação das propostas, ainda vamos negociar com as concorrentes, bem como determinar os indicadores, a determinada percentagem para clientes internacionais. E sim, vai ter um plano para isso, fim. E sim, estamos a sofrer esse impacto da epidemia, reduziram imenso clientelas internacionais. E o governo da Raia, que esta não vai prolongar muito, estamos num prazo para isso, mas vamos ultrapassar. E já temos um desenvolvimento do setor do jogo há 20 anos e acho que Macau tem a nossa vantagem, temos nossos pontos de atração para atrair clientelas estrangeiros e vamos ainda aperfeiçoar mais das nossas medidas contra a epidemia. Assim, vai conseguir atrair ainda mais as clientelas estrangeiras. Próximo jornalista. Seu secretário, sobre o processo do concurso, disse que vai até setembro a entrega de propostas. Então, que dia vai ter o resultado de todo o concurso? Que processos podem ser anunciados? E ainda agora as 6 operadoras, se estiverem interessadas, o governo vai dar ou não prioridade a essas operadoras. Agora a taxa de desemprego em Macau é muito alta e o governo no programa do concurso diz que é preciso garantir a empregabilidade dos locais. E sobre este ponto, qual é o ponto de vista do governo? Obrigado pela sua questão. Sobre o processo do concurso, podem ver aqui que temos as datas definidas, que é até o dia 14 de setembro. Isto é de acordo com o Regulamento Administrativo 26/2001 e o processo é de acordo com este regulamento. E depois
Durante o concurso, vamos receber as propostas e vamos verificar a idoneidade dos concorrentes. Os concorrentes admitidos, ou as empresas admitidas, primeiro vamos ter uma fase de recepção desses clientes, ter uma lista desses concorrentes admitidos. E depois vamos ver as propostas. Se essas propostas estão de acordo com as nossas exigências e também corresponde ou não para o desenvolvimento diversificado da economia de Macau, ou condiz ou não com Macau como um centro mundial de turismo e lazer. E também a nossa comissão de concurso vai ver se a proposta não estiver de acordo com as exigências. Aos concorrentes são exigidos uma complementaridade da proposta. Depois deste processo, vamos ter uma lista da adjudicação temporária ou provisória. Na altura, podemos ver que empresas podem ter este estatuto provisório de adjudicação. E de acordo com o nosso trabalho, com o nosso calendário, vamos promover estes trabalhos. Não temos o calendário definido, temos datas definidas. Isto tudo depende com a situação de trabalho. Bem, depois de ter esta lista de adjudicação provisória, a comissão do concurso vai dar uma proposta ao seu chefe de executivo, para o seu chefe de executivo emitir um despacho sobre esta lista provisória. Depois de termos esta lista provisória, vamos negociar com essas empresas as cláusulas da concessão. E temos que concluir este trabalho até ao final deste ano. E este é basicamente o trabalho que temos que fazer, as etapas que temos que cumprir. E sobre as 6 operadoras, eu já respondi. Para todos os concorrentes, vamos encarar vamos ter os mesmos critérios e encarar todos de uma forma igual. E sobre os trabalhadores das atuais operadoras, se vocês verem com a alteração da Lei 16/2001 e com a Lei 7/2022 sobre as responsabilidades das concessionárias, já estão muito claras. Essas responsabilidades, incluindo a sua empregabilidade, a mobilidade da ascensão, etc. E no processo do concurso, aqui no artigo 16, diz que quando da entrega da proposta, tem que entregar também uma declaração sobre as suas responsabilidades sociais, incluindo a empregabilidade dos trabalhadores, a mobilidade da ascensão dos seus trabalhadores. Esses são critérios que vão ser apreciados nas propostas. Esses são elementos que nós damos importância. Muito obrigado. Sim, e ainda sobre este concurso, é claro que as exigências concretas já estão todas definidas. Os concorrentes já sabem desses critérios. E depois as exigências das propostas, de acordo com a Lei 26/2001, de acordo com este regulamento administrativo, durante essas 3 fases, nestes 48 dias, temos tempo para esses concorrentes apresentar as 2 dúvidas para que a comissão do concurso possa respondê-las. Daí que eu, há bocado, salientei de que esperamos, através deste concurso público,
poder ter uma promoção positiva no desenvolvimento econômico de Macau para subir a um novo patamar. A diversificação adequada da economia tem que contar com a participação das operadoras do jogo e também a promoção de elementos não jogo, podendo só dessa forma diversificar a nossa economia. E, ao mesmo tempo, esperamos que essas empresas possam atrair mais clientes de países estrangeiros para, assim, desenvolver o posicionamento de Macau como uma cidade internacional de turismo e lazer. Nós também exigimos às empresas, já que têm uma predominância do setor, essas empresas também podem promover o desenvolvimento das PMEs. As PMEs necessitam do apoio das empresas do jogo para desenvolver em conjunto. Por isso, as exigências são mais claras a nível da responsabilidade social, tanto para a sustentabilidade da empregabilidade local, como também para a mobilidade, da ascensão dos trabalhadores. E também o impacto que poderá causar com o desenvolvimento do jogo. A lei já tem tudo esclarecido. No programa de concurso também tem exigências muito claras. A comissão do concurso, durante a apreciação, também tem exigências muito claras. Obrigado. 有冇記者發問？第六排葡文嘅。Ali o senhor jornalista português. Há pouco o senhor secretário disse que a pandemia não vai durar para sempre e mostrou-se confiante de que as coisas podem mudar. O senhor secretário espera que a partir do dia, e espera ter tudo pronto a partir do dia 1 de dezembro de 2023. Queria confirmar se espera que no início do próximo ano já existam perspectivas melhor para que possa ser possível essa captação de clientes internacionais, ou seja, podem vir a ser anunciadas medidas específicas, por exemplo, bolhas de viagem ou outro tipo de medidas. Esta é a primeira questão. A segunda tem a ver com a nova lei. Durante a discussão foram levantadas muitas questões relacionadas com a segurança nacional. O que é que o Governo pode dizer para garantir que esta questão não é um entrave para as operadoras, ou neste caso para os concorrentes, e se pode garantir que não há alterações nesse sentido nos próximos 10 anos? Obrigado. Obrigado pelas suas perguntas. Quanto à expansão do mercado estrangeiro, a lei sim exigiu isso. E também no nosso programa de concurso também exigiu isso. Porque o governo da Raiem pretende que nesta próxima 10 anos pode ser uma nova tendência para o seu desenvolvimento. Em relação ao impacto da epidemia, eu também não consigo prever, o senhor secretário Elsie pode ter uma certeza que a partir de que data já podemos abrir tudo. Mas seja qual for a epidemia, tem um seu prazo para terminar. Entretanto, até lá, poderemos ter novas medidas e mais eficiente para prevenir a situação e assim pode dar maior abertura à sociedade. E agora, a partir de 1 de janeiro, e no novo contrato das concessionárias, por exemplo, e nessa altura, durante novos contratos de concessionários, se calhar não é Covid-19, mas entre outros, situações da força maior
No contrato, situações não da responsabilidade das concessionárias, então podemos ter essas precauções. E quanto à exigência da segurança nacional, porque na nova lei exigimos, bem como a lei no regulamento administrativo e no programa do concurso, exigimos este elemento através da avaliação de habilitação dos candidatos para ver se estão conforme a nossa exigência. 記者。 So, do Inside Asian Gaming, o secretário disse, já referiu algumas situações sobre a abertura do mercado ao estrangeiro. Segundo o meu entendimento, o governo está a ponderar só a abertura do mercado estrangeiro no próximo ano. Agora, algumas leis ainda estão em curso. Não temos mais informações, por exemplo, a lei dos promotores do jogo, etc. Como está o andamento do processo de legislação dessas leis? Peço desculpa, mudamos o microfone. Gostaria de saber sobre os membros da comissão do concurso. Comparando com a comissão anterior deste ano, temos mais 2 secretários, secretário para Administração e Justiça, secretária para Assuntos Sociais e Cultura. Há uma certa diferença. E o secretário Sás é o presidente desta comissão. Obrigado pela sua questão. Este concurso, depois de ter o resultado, depois de sabermos as novas adjudicações, tudo vai começar no dia 1 de janeiro do próximo ano. O prazo da concessão vai começar no dia 1 de janeiro. É claro que desta vez temos novas exigências. Como já repeti várias vezes, por exemplo, a expansão do mercado estrangeiro, o apoio às PMEs, as responsabilidades sociais, todas essas exigências são quantitativas e estão estipuladas no novo contrato. Mas isto não significa que é mesmo que até este final deste ano que podemos retomar os voos internacionais. Não é isso. Se não tivermos... Bem, a partir antes do dia 18 de junho, já tínhamos retomado ou libertado algumas medidas. O governo, de acordo com as medidas antiepidêmicas e situação real, vai avaliar as medidas antiepidêmicas. Isto não significa só depois de nova adjudicação é que vamos expandir o mercado estrangeiro. Eu creio que o governo espera que tudo isso seja concretizado e esperamos que o governo, que as empresas operadoras do jogo possam satisfazer estas condições para além da aprovação da alteração da Lei 16/2001, para além dos regulamentos administrativos. Basicamente, já temos uma base legal para o concurso. Daí que nós anunciamos hoje de que vai abrir o concurso a partir da manhã. E sobre a legislação que tem a ver com o mercado estrangeiro, agora ainda temos na Assembleia Legislativa alguns diplomas em debate
E sobre o calendário concreto, acho que o governo e a comissão em causa têm que ver sobre o andamento, mas eu creio que esses diplomas não vão influenciar o concurso que vamos realizar a partir da manhã. E ainda temos uma lei que tem a ver com os promotores do jogo, etc. Isto tem uma ordem. Depois da aprovada da lei das atividades do jogo, quando temos condições, vamos submeter a alteração da proposta da Lei 5/2004 para a Assembleia Legislativa. E ainda temos outro diploma, que é a Lei 896M, que é o jogo ilícito. Depois destes diplomas serem aprovadas, de acordo com a operação concreta, no próximo ano vamos entregar esta proposta de alteração da lei do jogo ilícito. E sobre a composição da comissão do concurso, se nós compararmos com a comissão do concurso do ano 2001, naquela altura era o SEV que tomava a posição do presidente e também o diretor do DICJ e outros governantes. Na altura, ou seja, em 2001, na altura era a liberalização do jogo. E na altura, o importante é impulsionar o desenvolvimento econômico de Macau a partir do setor do jogo. Podem ver na composição da comissão anterior. E desta vez, passados 20 anos, já temos uma certa envergadura. Daí que nesta próxima fase o governo não quer e não vai reforçar as instalações e infraestruturas dos casinos. Não vamos fazer isso. E eu tenho que sublinhar mais uma vez, damos mais importância aos elementos não jogo, ao apoio às pequenas e médias empresas e à expansão do mercado estrangeiro. Por isso, tendo em consideração esses fatores, isto tem a ver com todos os aspectos do governo. Por isso, o chefe do executivo dá grande importância a este trabalho. Daí que podem ver que esse trabalho já começou neste mandato do governo. Não só os 9 membros da comissão do concurso. Bem, nós, os 3 secretários, somos representantes dos serviços da nossa tutela. Por exemplo, posteriormente vamos ter trabalhos que têm a ver com o Instituto Cultural, o Instituto do Desporto e ainda dos serviços sob tutela do SEF também. Vão ter muitos serviços que vão participar neste trabalho. Posso dizer que este trabalho tem a ver com todos os serviços da tutela dos 3 secretários. Isto não é só uma nova licença, mas sim um trabalho muito importante para a próxima fase do desenvolvimento do setor do jogo e de Macau. Daí que desta vez a comissão conta com a participação de mais membros. So the Macau business. Último concurso com 2 meses consegue ter uma adjudicação provisória e esta vez também vai acontecer a mesma situação.
E o secretário referiu que para todos os concorrentes vão ter os mesmos tratamentos. E de acordo com as suas respostas, em princípio não vai ter mais terrenos para novas concessionárias. E com estas condições, parece que a concursão é dando alguma prioridade às atuais concessionárias. E a partir de uma adjudicação provisória, quanto é que podem entrar em funcionamento? Obrigado pelas perguntas. Comparando com a experiência de 2001, o primeiro concurso para o setor de jogo, na altura, o prazo para a apresentação da proposta é mais curto. Era apenas 33 dias. Desta vez, são 48 dias. Por isso, queremos que durante este concurso, todos os interessados podem ter mais tempo para preparar as suas propostas após uma avaliação do nosso programa de concurso. E assim pode ter mais tempo para planear, para apresentar os documentos exigentes. E ainda, após a apresentação das propostas, ainda haverá uma fase de negociação com todos os concorrentes. E agora, ainda quanto tempo precisa para esta fase da negociação ainda é desconhecido, porque só nessa altura é que podemos publicar a lista provisória. E claro que tem um prazo. Tudo tem de concluir até 31 de dezembro. Ou seja, até 31 de dezembro já temos de ter, para além da lista da adjudicação provisória, lista definitiva, bem como com todos os contratos assinados. Por isso, estamos a preparar para isso. E, sobretudo, todas as concorrentes, vamos dar a toda igual. Temos tratamentos iguais para todos. Por isso, para demais empresas que estão interessadas a candidatar para isso, são bem-vindos, desde que comprem as exigências que nós definimos no programa de um concurso, sobre a sua idoneidade, sobre a sua capacidade financeira, entre outros fatores. E disse que não vamos concessionar mais terrenos para infraestruturas. Pode causar alguma desigual para as novas concessionárias. Já disse que temos um grupo de trabalho interdepartamental e sob enquadramento do nosso trabalho, de acordo com a Lei 16/2026/2001, nós definimos que as atuais concessionárias contam com 19 casinos. Entretanto, nós definimos já as áreas para jogo, entre outros aspectos, e antes de 26 de junho assinamos contratos e também as plantas sobre esses espaços. E até 31 ou seja, no dia 31 de dezembro, eles têm de reverter a área de jogo, entre outras áreas, para o governo da Rayam sem qualquer encargo. Por isso, para as novas concessionárias,
vão receber essas áreas a partir do governo. A situação é diferente que em 2001, porque na altura, para além da STTM, não havia empresas, já contava com um espaço para suas atividades. Na altura, as concessionárias, as subconcessionárias ainda têm de requerer ao governo da RAEM para a obtenção de terrenos para o seu desenvolvimento. Entretanto, desta vez, as atuais concessionárias ou as novas concessionárias, o governo vai, de acordo com a lei, entregar aquelas áreas revertidas pelas atuais concessionárias em regime de arrendamento a passar para a mão das novas concessionárias. Assim, vamos tentar ter essa transferência direta e não vai ter um momento de suspensão de funcionamento. Temos de garantir o espaço, bem como os trabalhadores para funcionamento. Isso não significa que estamos a dar alguma vantagem para as atuais concessionárias. Nós estamos a tentar reduzir todas as desvantagens para as novas concessionárias. Boa tarde, António Bilgueiro, TDM Cândida Macau. Entre os fatores a ser considerados para a atribuição das concessões estão os investimentos em projetos de jogo e não jogo. Está definido algum teto mínimo para esses investimentos? Sim, no nosso programa de concurso, para cada exigência, temos muitos detalhes. E os detalhes serão negociados com os concorrentes. Numa próxima fase, vamos tentar saber os planos concretos, o tempo concreto e a quantidade concreta. E essas exigências vão ser estabelecidas no novo contrato. É ponto final. Olá, boa tarde. André Vinagre, do Ponto Final. Eu queria perguntar ao Governo se, tendo em conta este surto e o facto de hoje os casinos terem ficado encerrados durante 2 semanas, qual é que é a estimativa para as receitas de jogo, as receitas brutas de jogo, até ao final deste ano? E, por outro lado, queria perguntar se esta previsível queda das receitas não poderá afastar eventuais interessados neste concurso. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Pois, em princípio, prevemos que as receitas que vai reduzir por causa da epidemia, especialmente para este ano, este mês é muito evidente esse impacto. Por isso que nós já apresentamos uma alteração do orçamento à Assembleia Legislativa para os primeiros 7 meses, devido a uma redução da receita de jogo. E precisamos de injetar mais dinheiro para isso. E como esperamos que após o período de consolidação e vamos entrar num período de estabilidade, se a situação epidêmica vai continuar a recuperar, então a situação vai melhorando e assim vamos ter clientes a voltar. Já obtivemos alguma experiência durante estes 2 anos com este tipo de impacto. Mas quanto à marca de Macau,
nunca reduziu a sua influência. Se tudo consegue recuperar, acredito que os clientes vão voltar para Macau. E por isso apelo que toda a população apoiem as nossas medidas, assim podemos abrir o mais rápido possível. Boa tarde. Catarina Pereira, do Jornal Tribuna de Macau. Se não estou em erro, em 2001 foram recebidas 21 propostas. Tendo em conta o atual cenário que a RAEM vive, em termos económicos e também das fronteiras, a minha pergunta é se o Governo receia receber menos propostas no concurso de jogo. Obrigada. Sim. Eu já expliquei de que o surto epidêmico influencia as nossas atividades econômicas e a nossa sociedade. Tanto agora estamos no período relativamente estático ou no período de consolidação. Esperamos rapidamente atingir a meta dinâmica de infecção zero e retomar a normalidade na nossa sociedade. Nós esperamos também que possamos retomar o contato com o exterior, tanto com os voos no estrangeiro como com o usuário. Se nós conseguimos controlar a situação epidêmica, eu creio que rapidamente podemos haver uma recuperação no nosso mercado turístico. A partir do dia 18 de junho, começamos com este surto. E, felizmente, não houve um grande impacto para o concurso desta vez. Isto porque os trabalhos têm vindo a ser feitos. Os diplomas foram já anunciados em calendário previsto. Por isso, se os concorrentes interessados, sejam concorrentes locais ou do exterior, eu já tinha dito que este trabalho de preparação já tem vindo a ser feito durante 2 anos. Não começamos o trabalho só ultimamente. Eu creio que temos vindo a fazer este trabalho, embora este surto tenha uma influência a curto prazo para nós, mas não vai causar grande impacto para o nosso concurso. Alguém que ainda não colocaram qualquer pergunta? Não. Entramos para a segunda ronda de perguntas. Ali, TDM, canal chinês. Sim. Gostaria de ainda perguntar sobre as 6 licenças. Podem não ser todos concessionados. Caso o governo tem algum plano de prevenção caso alguém não for contribuída a licença e pode haver algum recurso administrativo ou judicial quanto à decisão do governo? E sim, a sua pergunta tem a ver que se as atuais concessionárias neste novo concurso não conseguem obter a licença de jogo, pode apresentar assim recurso judicial. E, na verdade, deste concurso, nós temos os nossos fundamentos jurídicos e vamos
ter um tratamento de igualdade para todos os candidatos, para que todo o processo não tenha lacunas ou omissões para serem desafiados. Seja as atuais concessionárias ou os novos concorrentes e também vão passar a ser novas concessionárias. Já tivemos trabalhos preparativos para uma transferência de áreas do jogo sem qualquer interrupção, para evitar qualquer possibilidade de sugerir processo judicial. Assim, isso porque se haver qualquer interrupção na exploração da atividade também pode causar algum impacto aos trabalhadores do setor. Por isso, na preparação de nosso trabalho, já temos planos suficientes para encarar essas situações e estou confidente a isso. Boa tarde, Joana Freitas, novamente, do canal Macau, da TDM. O Dr. André Chong disse há pouco que a intenção é que não haja interrupção do funcionamento dos casinos, portanto, os casinos revertidos passariam imediatamente para as novas operadoras. Isso significa, então, que a vossa intenção é que o Governo não tenha de tomar conta desses espaços de jogo? E a minha segunda questão é, na lista de casinos que reverterão a RAEM em dezembro, estão casinos que, de acordo com a lei e com o contrato individual, não tinham que reverter. Mas, mesmo assim, as operadoras concordaram em dá-los, digamos assim, à RAEM. Eu gostava de perceber que negociação é que foi feita com as operadoras para que isto acontecesse. Obrigada. Obrigado pela sua questão. Eu já disse que, de acordo com a Lei 16/2001, no artigo 40, todas as concessionárias, as suas instalações, as suas infraestruturas e equipamentos, quando chegar até ao prazo da sua licença, têm que devolver ao governo sem nenhum encargo. Esta é uma disposição da lei que todas as concessionárias sabem. E se houver uma diferença de entendimento e pode causar um recurso judicial, para evitar tudo isso, já temos assinados documentos legais para garantir a ocorrência desses casos. No dia 31 de dezembro, essas infraestruturas, instalações têm que ser devolvidas ao governo e são bens, são patrimônio, são bens do governo. Mas o governo não vai operar essas instalações. No dia 1 de janeiro, essas instalações serão dadas às novas concessionárias para entrar em funcionamento. Este é todo o processo. E para as instalações que não são entregues ao governo, eu creio que a sua ideia está referida aos casinos satélites, não é? Será isso? De acordo com a Lei 16/2001, de acordo com o artigo 5, esses espaços, porque o direito da propriedade não faz parte das concessionárias, por isso, de acordo com a alteração da Lei 16/2001, na altura, essas instalações não precisam ser entregues ao governo, porque o objetivo dessa entrega é garantir que haja uma ligação estreita
sem sobressaltos do funcionamento das concessionárias. Se uma concessionária continuar a operar nas suas instalações, num novo concurso, não consegue obter licença, se for uma nova licença a operar nas instalações, dessa forma nós podemos garantir que esta nova concessionária possa entrar em funcionamento logo no dia 1 de janeiro. E para os casinos satélites, não temos esta preparação. Não esperamos que haja um aumento de casinos satélite. Até finais de junho, houve 18 casinos satélites garantidos. Se na altura esses 18 casinos conseguir satisfazer as exigências da lei, poderão ter condições a funcionar. Mas esses espaços não serão entregues ao governo. O governo também não quer aceitar. Se não tem condições para operar, então esses espaços passam ou continuam a pertencer ao proprietário, mas não vão continuar a operar como um casino. Esta é uma lógica. Daí que aproveito esta oportunidade para explicar porque há instalações que são devolvidas e outras não. Mais perguntas? 最後兩個問題啊。 Últimas duas. Tenho mais uma pergunta. Há novos interessados do estrangeiro ou investidores do exterior para hotéis. Se calhar já consultaram ao governo da RAEM sobre este novo concurso. Receberam alguma estas perguntas? E sim, durante os últimos 20 anos, as receitas eram muito monótonas, essencialmente vem do setor do jogo, e o governo tem vindo a reforçar os alimentos não jogo. E isso significa que no futuro as receitas do jogo continuam a ser muito importantes para o governo da RAEM. E como é que vocês podem garantir que as novas concessionárias conseguem ter um compromisso sobre os alimentos não jogo e refletir nas receitas ocupando uma determinada proporção? E não como agora, 80% a 90% das receitas vêm de jogo. 有個問題。 Muito obrigado pelas perguntas. Perguntou sobre já há alguns investidores estrangeiros que estão interessados para esta nova ronda de concurso. Eu não domino essas informações. É muito difícil de definir que alguém telefonou, perguntou o secretário-lei sobre o assunto. Eu não tenho essa informação. Entretanto, acredito que qualquer interessado com uma capacidade e confiante ao futuro da Macau terão participar nesse concurso. Sim, nos últimos 20 anos, com o desenvolvimento do setor de jogos, expandiram muito o mercado e também um rápido desenvolvimento econômico para Macau. Mas, entretanto, o alimento não jogo não desenvolveu assim como nós esperamos. E até atualmente os setores não jogo concentram-se só nos hotéis e nas restaurações. Por isso, através deste novo concurso, nós queremos alterar um pouco a estrutura.
Assim, para inclinar mais a exigência de exploração de alimento não jogo, expandir mais atividades não jogo, nomeadamente para além da restauração, pode ainda envolver outras atividades, por exemplo, convenções, entretenimentos, atuações, indústria de cultura. Todos os outros elementos não jogo devem diversificar para o mercado de Macau. Por isso, isso, claro que não só as concessionárias devem dedicar a exploração dessas atividades. Podem ver nas outras regiões a receita para os elementos não jogo, para as atividades não jogo, ocupa uma proporção bastante elevada comparando com a situação de Macau, porque isso consegue trazer um resultado win-win para o mercado de Macau. Nós não estamos aqui a apelar que os candidatos devem aderir a esses alimentos. Nós exigimos que os candidatos devem ter satisfazer essas exigências. Mais perguntas? Não? Então, declaro encerrada a conferência de imprensa de hoje. Agradeço pela vossa participação.